gente tentar enxergar o presidente chegando, a equipe dele já posicionada, é um grande staff, é uma equipe muito grande entre cerimonialistas, seguranças, o Ciro Nogueira chegando junto com ele, anunciando a chegada então do presidente. Agora sim, temos ali a aproximação do presidente a esse salão onde vai acontecer o pronunciamento do presidente Bolsonaro, quase 48 horas depois do fim da votação, do anúncio do resultado das eleições. Então, olha só, a comitiva inteira quase do presidente Bolsonaro, os ministros que estavam reunidos com ele nessa reunião, a gente tem a lista até desses ministros que passaram por aí, o ministro Anderson Torres, o Vitor Godoy da Educação, Joaquim Leite, a gente viu também o Flávio Bolsonaro passando, agora posicionando, e enfim teremos o depoimento, o pronunciamento do presidente Bolsonaro. Vamos acompanhar essa fala que todo mundo esperava. Ok, posso começar? Ok? Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Bom, tá aí. Nós achávamos que seria um discurso mais longo, mais claro, mas aparentemente ele não reconheceu, além de não parabenizar, não reconheceu a vitória do agora eleito presidente Lula. Também não falou sobre os caminhoneiros, falou sobre a necessidade de seguir aí nas 4 linhas da Constituição. Vamos acompanhar agora a Ciro Nogueira, por favor. O presidente Jair Bolsonaro me autorizou. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país.
presidente do PP e representando ali o presidente Jair Bolsonaro como extensão do discurso, veio a público para confirmar que o processo de troca de comando, de entrega de governo vai acontecer a partir da próxima quinta-feira, quando o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, deve liderar esse momento. O que, de fato, mais choca nesses últimos minutos, e a Andressa Guaraná está aqui do meu lado, para não me deixar mentir, aliás, você, assinante, também acompanhou conosco há pouco, a fala do presidente Jair Bolsonaro, que demorou 48 horas pós o resultado das eleições, que aconteceram de forma democrática e transparente, vir a público simplesmente para não reconhecer o resultado das urnas. Ele que inclusive citou, por exemplo, a não liberdade de ir e vir que a esquerda acaba fazendo, enfim, acabou citando outras questões para justificar o fato de ele não aceitar o processo eleitoral. Algo que, claro, vai dar muito pano para a manga agora para as próximas horas, afinal de contas, temos um presidente eleito democraticamente, que é o presidente Jair Bolsonaro, não reconhecendo o processo das urnas. A Deise está conosco, cientista política, para continuar analisando esse capítulo aqui da história da política brasileira. Deise, como é que você está analisando esse pronunciamento rápido, mas muito carregado de, acho que, sentimento do próprio presidente Jair Bolsonaro e dizer, olha, essa eleição não é legítima? O não dito é tão importante quanto o dito, né? A falta de palavras nesse discurso diz muito sobre o presidente Jair Bolsonaro. Não reconheceu, né? A gente estava falando antes aqui que era difícil mesmo ele verbalizar o nome do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva, e deixa no ar aí essa paralisação dos caminhoneiros. Aí reitera aquilo que eu estava falando antes dele se pronunciar, né? Para o presidente Jair Bolsonaro, guerra é paz. Então, a manifestação dos caminhoneiros continua dando uma certa forma de legitimidade para ele, né? Como se fosse uma contestação feita por ele, né? O Capitólio dele. Mas é impressionante, assim, foi muito curto, muito rápido, muito direto, e faltou o reconhecimento da vitória do presidente reeleito Lula. Agora, é um problema isso, né? A gente continua com uma quebra democrática no meio desse caminho. Vou esperar agora o que vai acontecer. Essa paralisação, eu acredito que deva continuar. Os manifestantes vão entender isso como uma ordem para